Olá, bem-vindos ao podcast O Canteiro, o canal de educação profissional voltado ao ecossistema da construção civil. Eu me chamo André Marques, atuo na área de projetos há cerca de 15 anos e sou host desse canal. E aqui comigo, também host do canal, atua em obras há mais de 40 anos, Henrico de Ferrari. Fala, André, beleza? Tudo ótimo, cara, e contigo? Tudo ótimo, muito Beleza bom. pura. Muito bom. Galera, nós vamos dar sequência à nossa série Outros Olhares, que é a série onde a gente traz profissionais excepcionais e incríveis do mercado para dividir experiências e construir conhecimentos com vocês. E hoje a gente tem uma continuidade, é isso, Henrico? Exatamente. Então faça as honras como sempre. Bom, a gente já fez um capítulo com ela, Ellen Galante, que é uma mentora que fala sobre competências comportamentais, liderança e tudo mais. Temos um card com o episódio anterior que deve estar aqui. Se Deus quiser fazer isso e o Fê ajudar. Exatamente. Um abraço, Fê. E aí, assistam esse capítulo, se vocês não viram ainda, e depois assistam este, que vamos trazer novos temas, né? E vamos discutir assuntos vitais que não são necessariamente de engenharia, mas são para os profissionais da área para se enriquecer e conseguir crescer profissionalmente. Obrigado, Ellen, de novo. Eu que agradeço. Obrigada, André. Obrigada, Henrico, pela oportunidade, pela segunda fase aqui com vocês. Muito obrigado. É isso, é um prazer estar te recebendo aqui. Obrigada. Ellen, fica à vontade para complementar a tua apresentação, Legal. falar um pouquinho do teu trabalho, né, de como que tu atua aí no nosso mercado, ou em vários mercados, para depois a gente seguir o nosso bate-papo. Legal, muito bem. Bom, meu nome é Ellen Galante, pessoal. Eu sou mentora, já desde 2023, oficialmente. A minha carreira toda são em multinacionais, trabalhando sempre com liderança, na cadeira de liderança. Tive a oportunidade de fazer cursos fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, para poder me desenvolver mais em termos de liderança. Isso foi muito bom para mim, mas em determinado momento eu achei que faltava um pouco mais, me aprofundar mais no assunto, principalmente depois do momento da pandemia. E isso foi crucial para os desafios que vieram a seguir. E aí eu fui estudar neuropsicologia. Olha que legal. E aí a neuropsicologia, ela impulsionou aí o meu trabalho com mentoria na Altessa. A Altessa, ela nasceu de forma natural, então eu fazia mentoria e depois as pessoas começaram a me procurar por isso. Hoje nós temos um site onde tem todas as informações, tem o histórico. Eu faço não só mentoria, mas também ministro palestras, cursos, sempre voltado a este tema ou coisas muito similares a isso. Então fiquem à vontade também para que vocês conheçam. O Instagram é Altessa Mentoria. Lá vocês vão ter acesso ao nosso site, ao nosso canal de WhatsApp, que tem aí a equipe maravilhosa que apoia vocês nessa introdução. Fiquem à vontade para ir para lá, vai ser um prazer receber vocês. E, bom, isso me ajuda muito, não só no que é a Altessa, no que ela cresceu, mas também no mundo corporativo que eu sigo atuando, né? E falando um pouquinho do que é a neuropsicologia, né, pessoal? Ela estuda, basicamente, o que o cérebro ele produz com o que é a condição de execução, né? Então aí sobre as sensações, emoções, ações práticas de tomada de decisão. Então como tudo isso, nessas funções cognitivas, elas influenciam o dia a dia de cada um, né? É uma ciência que às vezes a gente falando parece fácil, mas ela tem aí a sua complexidade para poder entender e ajudar o pessoal. E talvez traga respostas que muitos profissionais estão procurando até hoje e não encontram, né? Mas eu faço de tudo e a coisa não acontece. Talvez as respostas não estejam necessariamente no óbvio, né? E às vezes não em algo muito maior do que se está lendo ali. Exatamente, André, exatamente. Porque as respostas, às vezes, pasmem, está em nós mesmos. E quem vê? Pois é. Então, aquele bate-papo com o espelho, ele é fundamental para a coisa acontecer. Esse bate-papo consciente, sabendo fazer as perguntas corretas, sabendo que existem ali alguns desafios que podem ser transpostos, você pode conseguir. Né? Maravilhoso, maravilhoso. Muito e como bacana. É que funciona a mentoria? Quer dizer, como é que é o mecanismo
desse contato, dessa entrega e tudo mais? Muito bem. A mentoria, ela funciona para poder impulsionar as pessoas a saírem da zona de conforto e buscarem ascensão profissional, mudança de carreira, né? Apoiar em algum obstáculo que elas estejam passando. Mas, basicamente, é sair do ponto A para o ponto B. Né? Esse ponto A, as pessoas normalmente elas estão na zona de conforto, uma zona super bacana, todo mundo gosta, mas para você conseguir algumas coisas, você precisa aprender, melhorar. E aí você passa por este vale que chama zona de desconforto. Não é que é um lugar ruim, mas é um lugar onde você vai precisar se exercitar para conseguir mais informação para chegar onde você quer. E é isso que a mentoria faz, ela te guia exatamente por esse caminho. E alguns obstáculos, como eu comentei, tá em você mesmo. E aí eu preciso desenvolver isso dentro das pessoas para que eles enxergam, reconheçam e, portanto, avancem, né? É quase uma terapia. É quase uma terapia, mas aí a gente foca bem em condições de carreira, né? Onde ela precisa exercer uma determinada competência, onde ela precisa ter um determinado conhecimento ou um determinado traquejo para cuidar de algum mercado ou de algum tipo de equipe. Então, no episódio anterior, a gente fala sobre a importância da criação das pessoas, né? Da infância e tudo mais. Vale a pena dar uma olhada nisso, né? Como referência para toda essa programação que a gente acaba tendo na vida, né? Exatamente, essa é quase uma programação neurolinguística. Então você visita, você revisita para poder avançar. É um tema muito pertinente, muito legal. Eu acho interessante que se tu é um profissional e que quer alcançar um certo nível em um certo tempo, eu não diria obrigatório, mas é fundamental tu ter esse autoconhecimento, tu fazer uma mentoria nesse sentido, porque a gente está falando de um crescimento, de uma carreira, de uma posição peculiar, né? Então tu tem que ter todas as ferramentas para chegar lá. E às vezes por si só tu não tem elas, né? Tu tem que fazer uma mentoria dessas, ter esse autoconhecimento, essa análise, esse direcionamento para que tu consiga nadar no sentido certo, né? Exatamente. Maravilhoso, maravilhoso. Tem uma frase que é muito boa que fala assim: se você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar serve. Exatamente. Muito bom. Eu costumo falar isso, porque na reunião de assessment que eu faço com os mentorados, às vezes me chega isso, eu quero crescer. Tá, legal. E para onde nós vamos? Pois é, eu tenho dentro da Altessa, eu desenvolvi o método META, né? Esse método META é a ferramenta que eu uso para guiar os mentorados, aonde a gente começa pelo mapeamento, a gente vai pela escolha do caminho a seguir, a trilha bem elaborada e essa autonomia com altitude, né? Por isso o acrônimo META, que é justamente você perpetuar aquilo que você aprendeu, né? Porque no final do dia você revisita onde você teve a dificuldade e usa aquele gatilho para avançar novamente. Entendeu? Aprendizado contínuo. Nossa, maravilhoso, né? Gostei. Gostei. Muito bacana. Vamos lá. Fazendo o link, né? Puxando aqui para o assunto enfoque, a gente conversou inclusive no episódio anterior sobre crescimento, né? Eu comentei que aqui na empresa a gente tem alguns pilares, né? A gente chama de 3 pilares de crescimento, que é o profissional fazer o que ele está incumbido de fazer, ou seja, eu resolver a minha existência, né? Por que eu estou aqui, eu resolver a minha função. O segundo seria ajudar os demais, e o terceiro é pensar como dono, ou seja, ter esse senso, esse pertencimento, mas e eu queria perguntar justamente como estimular esse senso de proprietário nos nossos colaboradores, os nossos liderados, que a gente almeja que cresçam conosco e que façam carreira. Como que a gente estimula essa perna, esse pilar? Legal, é uma pergunta importante, né? Porque, na verdade, eu sou bastante procurada para falar sobre isso. E aí, o que acontece? Não há como você desenvolver esse sentimento de dono nas pessoas se elas não estão alinhadas com os seus valores, crenças, se elas não estão sentindo parte daquilo.
Então, às vezes as pessoas falam, poxa, a empresa tem que fazer por mim. Eu acredito no papel de duas vias. A empresa tem que e o funcionário também tem que. Então a empresa, se ela quer esse profissional, ela precisa passar o que ela faz, de que forma ela faz, e o funcionário naturalmente tem que entender se aquilo é aplicável para a vida dele ou não, né? Quando ele entra, tem que ter a consistência da empresa continuar aplicando aquilo que ela fala que ela faz, porque isso também é um outro pilar importante, né? Sim. Você ser impecável com a sua palavra, execute aquilo que você diz que faz. Né? Quando isso combina, não tem como. O funcionário ele fala, pô, isso aí traduz como eu sou. Então eu vou jogar nesse jogo. E aí você aplica a estratégia que for, que ele vai estar contigo. Que é a história da cultura, talvez, né? O fit cultural. Exatamente. Fazer as pessoas com esse engajamento. Mas é importante você ter consistência quando você atua, porque às vezes as pessoas falam, poxa, é muito bonito no papel, é um e-mail super bacana do RH. Na teoria é lindo. Exato, mas aqui não se aplica, ou aqui a gente dá um jeito, aqui a gente se vira. Não, a empresa joga junto com você. Entendeu? Sim. Então, o funcionário, para ele ter esse sentimento de dono, ele tem que se sentir fielmente parte daquilo. E como ele sente, onde ele entende que a cultura dele aplica com a da empresa, ele acredita nos valores, ele fala, poxa, eu também ajudo o meio ambiente, eu também ajudo a comunidade, eu também sou sustentável, eu também apoio os meus amigos, eu acredito que as pessoas são o pilar mais importante. Então, são coisas que às vezes as pessoas não acreditam no poder da palavra, mas ela tem muita influência no dia a dia de como as pessoas agem. Maravilhoso. Maravilhoso. Muito Legal. bom. E aí falando sobre empresas, eu ao longo da minha carreira tive a oportunidade, e não é tão legal isso, mas eu já vivi situações de ver chefia que botava as pessoas num nível de estresse, assim, de fazer ela chorar, né? E assim, eu me lembro um estagiário, o gerente na frente do meu engenheiro, porrando o cara, até a hora que o cara desmanchou, né? E vi isso depois, anos depois, assim, era um procedimento bastante comum dentro dessas estruturas de obra. E outra coisa foi ver empresas em que o proprietário chamava os diretores, não sei o quê, perguntava um negócio em separado para eles, e aí as respostas eram conflitantes, e aí começava a dar pau internamente, né? Que parece que isso é uma técnica, né? De conflito, né? Infelizmente, Então, assim, isso não é algo que seja muito isolado, isso ainda acontece. Como é que a gente faz para lidar num ambiente tóxico, cáustico? Quando a gente fala sobre ambientes assim, a gente tem que entender o lugar, né? Assim, as pessoas que estão ali atuando. O ambiente, quando ele traz essas pessoas que agem dessa forma, então, e falando especificamente aqui de uma área técnica, o engenheiro que subiu e está na liderança, a dinâmica dele é sempre muito técnica, muito operacional, ele foi treinado dessa forma, né? Então, para ele, 1 mais 1 é 2, não tem como dar outra coisa. Eu não estou dizendo que a matemática esteja errada, mas o que eu quero dizer é a flexibilidade de um ambiente onde existem pessoas que não são números, né? Então, por isso, a necessidade de treinar competências emocionais nessa pessoa, para ela não precisar usar de artifícios tão brutais e cruéis para poder lidar com as pessoas, né? Porque elas não são um número, elas não são exatas. Não tem como dar o mesmo resultado em 3, 4 pessoas diferentes. Você vai ter resultados diferentes. Então, o líder, ele necessariamente ele precisa desenvolver capital emocional para poder mudar o comportamento da liderança com esses liderados. Porque senão, para ele sempre vai ser uma frustração que nunca vai vir um resultado talvez consistente da mesma forma. E isso volta para os funcionários de um ambiente de assédio.
né? Porque a pessoa se sentir assim, ela tá se diminuindo, né? A pessoa diminuiu ela, humilhou ela, e que vontade que ela tem de jogar nesse time, de ajudar essa pessoa, né? E essa cultura de coletar vários feedbacks, né? Fazer o VOC, né? O Voice of Customer internamente para depois usar isso como ferramenta, isso também demonstra uma insegurança da pessoa que está fazendo isso, né? Do líder. Você não confia nos confia. seus, né? Na estrutura tática, né? Estão me enganando, ele quer pegar os caras. Exatamente, mas veja só como ele também se sabota, porque é o time dele. Perfeito. Ué, o seu time não é aquele que você prepara, que você joga junto, você quer ganhar o campeonato? Transparência. Exatamente. E você joga dessa forma com essas pessoas que são seus pilares para ganhar o campeonato, né? Não tem como. Exatamente. Então, assim, além de estar completamente errado, precisa existir essa cultura, por exemplo, da comunicação para poder alertar e dizer que isso também não está certo. Né? A cultura, quando você captura uma situação assim, você precisa parar, analisar isso e dar um basta nessa situação, entendeu? Porque não é próspera, entendeu? Ninguém gosta de ficar num ambiente assim. Não existe entrega, não existe pertencimento, e aí não existe quem vai vestir essa camisa. Eu gostei muito de uma frase que tu colocou no episódio anterior, que não sei se vou reproduzir ela de maneira adequada, mas o sucesso é algo de time, né? O sucesso é algo coletivo. E aí é isso, né? Tu não tá fomentando o coletivo com uma postura dessas, né? De forma alguma. Não, muito mas, bacana. De novo, respondendo assim de forma muito direta, precisa desenvolver competência emocional. Entendeu? Essa pessoa, ela precisa entender que no final você tá lidando com pessoas que são diferentes, e que bom que você tem pluralidade das pessoas jogando diferentes formas esse jogo para poder enriquecer, entendeu? E que isso não é sabotar, e que isso é avançar. E ele também trabalhar essa insegurança, porque você precisa confiar. Não tem como. Precisa ter fé nessa equipe. Você cuidou dela. É fruto do teu trabalho também. Confia em você. Sim, né? Eu tinha um chefe que ele falava assim, eu não confio em ninguém até que me prove o contrário. Nossa. Eu falo assim, não, mas é o contrário, né? Você a tem frase que confiar. não é assim. É isso mesmo. Mas é muito louco, porque assim, não tinha jeito. Eu vivi uma situação na empresa assim, onde uma pessoa que supostamente próxima a mim trouxe um comentário, uma situação, deu um colaborador novo, e aí eu tomei uma decisão sem ouvir os dois lados. E anos depois eu fui descobrir que aquilo não era verdade. E a pessoa me enganou, né? E era uma pessoa que não tinha aí né, esse quesito como um caráter, né, questionável. E depois disso, eu nunca mais não ouvi os dois lados. Então, quando chega algo a mim, eu falo, não, beleza, compreendi tudo, mas eu vou ouvir sempre os dois lados. A gente, numa empresa, a gente tem que não pode ter julgamento. Não. Né? A gente tem que sempre ouvir os dois lados, porque senão vai dar zebra. E na neuropsicologia ela aborda muito isso, sabe, André? Porque assim, quando você fala de pessoa e você vai falar, você vai alertar, você vai fazer qualquer coisa, você nunca sabe qual é a paz que você tá tocando. Você nunca sabe. Ah, mas aquela pessoa, isso quem te falou? Você já coletou a voz dela para entender se é aquilo, o que motivou? Eu não estou justificando, tá? Para mim o certo é o certo e o errado é o errado, até quando ninguém tá vendo, tá? Mas é importante você levar as vozes em consideração, porque existem gatilhos que determinam aquela situação. Então, e é isso, a neuropsicologia, ela fala, não existe como você tomar uma decisão porque você gosta de determinada pessoa ou não. Ouça, descubra, aí depois sim, você toma a decisão mais justa para aquela situação. Maravilhoso, maravilhoso. Eu ia colocar alguma questão em relação ao feedback disso, mas a gente vai falar mais pra frente um pouquinho, né? Vai sim. Então vamos lá. Eu tenho uma próxima pergunta, é uma pergunta super delicada, mas eu vou lá. Cada vez mais a gente tem profissionais mulheres trabalhando em canteiros de obra e ainda falta muito para que a gente consiga resolver os séculos e milênios aí, né? De opressão e discriminação sexual. Quais são as técnicas para lidar com o assédio sexual? Né?
são as mesmas do assédio moral? O que tu teria para falar isso? Que é um tema extremamente relevante, né? E delicado de se tratar. E que melhor uma mulher responder do que a gente ficar elucubrando, né? Nossa, sem dúvida. Vou ficar mudo aqui. Mas vamos lá, pessoal. São similares, não são as mesmas, tá? O assédio sexual, você precisa parar ele imediatamente. Essa importunação, ela é imediata. Então, você para, reconhece e denuncia, né? Porque aí você tá falando de alguns desvios comportamentais de perfil que eles precisam ser corrigidos de forma imediata, né? E tá totalmente errado, e aí, André, contribuindo, né? Ele não tá só no ambiente de obras, né? Infelizmente, hoje, quando você fala de mercado de trabalho, nós temos um avanço, sim, tá? A gente precisa... Eu sou fã de reconhecer pequenas vitórias, porque você tem a sensação de avanço sempre, né? Melhor avanços consistentes que ficar sem avançar e depois avançar muito, né? Ou que nem aquelas metas não muito legais. Coloca uma meta que tu não consegue nem medir, tu não sabe se tá avançando ou não, né? Pois é. Então, assim, temos que reconhecer que o ambiente, ele tá ficando cada vez mais mesclado, e isso é muito positivo, né? Porém, ainda assim, existem pessoas que não sabem se comportar nesse aspecto, e por isso existem essas políticas excelentes, que eu sou super fã, que sejam aplicadas de assédio, né? Quando a gente passa para falar de assédio moral, ele é um pouco diferente, tá? Porque o final, ele pode até ser o mesmo produto, mas o caminho é um pouco diferente. Então, ele nasce por algumas outras vertentes, né? Uma opressão, né? Assim, deixar o cara na geladeira. Quem nunca, né, viu essa condição acontecendo? Perfeito. Né? E sabotagem, né? Sabotagem, exatamente. Então, o assédio moral, ele vai somando algumas coisas até que esse produto se torna completamente insustentável. E aí, a prática da correção, ela é exatamente a mesma do assédio sexual. Você identifica, para e denuncia, né? Porque também você precisa fazer essa correção. Às vezes as pessoas, na falta do conhecimento, elas vão agindo dessa forma gatilho, recompensa, gatilho, recompensa. Então, assim, você fez isso pra mim? Então eu vou fazer isso pra você. É uma forma de assédio moral. Entendeu? Tem inteligência moral pra tratar sobre o tema, pra poder conversar sobre. Às vezes as pessoas não querem conversar, elas passam por cima e elas dão de volta, devolvem na mesma moeda, é assim que fala, né? Você devolve na mesma moeda, mas não é assim que funciona num ambiente colaborativo, né, empresarial. Você precisa tratar esse tema, né? Então é mais comum, a gente tem que tratar isso, as pessoas estão falando, existem políticas assim maravilhosas de correção, mas as pessoas elas têm que estar alertas o tempo inteiro. Não normalizem as situações opressoras, pessoal, né? Não deixe se tornar um calo, não normalize o errado, né? Não acha que é assim. Não, não é assim. Tenham vozes, se empoderem, né? Novamente trazendo o certo ao certo quando ninguém tá vendo também. O errado, ele sempre vai ser o errado, né? Eu acho que a postura, agora falando pelo lado da empresa, né? A postura tem que ser catedrática, né? Ela Total. não pode ser, não, aqui tudo bem. Não pode ser tolerado. Zero. Tem que ser zero a tolerância, porque isso fomenta um mecanismo de dar o verdadeiro peso para isso, né? E é complicado muitas vezes. E eu acho que tu falou perfeito, porque é uma coisa que às vezes entra no, é normal. Não, não é normal. Saiam da comodidade, isso não é normal, tem que ser radical. E aí a atitude é plena, né? Tem que ser pontual. Exatamente, exatamente. Porque o ser humano é isso, né, pessoal? Você fala, o pessoal fala, legal esse discurso, hein? E quando você faz, você fala, não, a pessoa lidera pelo exemplo também. Então assim, aconteceu isso, então legal. Então é assim que joga o jogo. Exatamente. Muito legal. Bom, aí tem uma questão que é como, principalmente nesses ambientes tipo de obra e jovens profissionais, existem muitas frustrações que vão acontecendo ao longo do dia, né? Então, tipo, hoje vai dar tudo certo. Aí você descobre que o operário que tinha que vir não veio, que o material que tinha que chegar não chegou. E assim, e você vai somando frustrações ao longo do dia, do mês, do ano e tudo mais, né? E como é que a gente faz para lidar com isso, né? Porque
chega uma hora que o cara começa a falar, meu, não dá certo, não vai dar certo, eu não vou conseguir, né? Uhum. Então, problemas que de repente não são teus, né? Acabam virando teus e você começa a achar que você não tem competências e tudo mais, né? Como a gente trabalha isso? Esse comportamento analítico, e quando a gente, de novo, falando de engenheiro, falando dessa carreira técnica, é normal. É como ele foi ensinado a ser. É assim que ele sabe fazer. Porém, quando ele vai para um ambiente externo, ele é exposto a inúmeras variáveis. E essas variáveis, elas não podem se tornar um peso. Não pode ser tem que ser exceção. A regra tem que ser o cumprimento exato. Eu vou falar uma novidade, talvez nem todo mundo saiba. A vida não é assim, pessoal. Né? Tem muitas variáveis. Hoje chove, amanhã faz sol, né? Amanhã acontece, infelizmente, aí esses vendavais que tem acontecido. Então, a vida, ela é feita de imprevistos, né? Então, quando esse técnico tá lá executando e aí, por exemplo, não chegou o material e agora o que é que eu faço? Eu fico parado, eu não posso executar porque tem alguma coisa antes de mim que não aconteceu? Não. Essa atividade, ela também tem que ser planejada, que imprevistos podem acontecer. Então, tá bom, hoje eu não faço isso, mas eu já adianto isso, entendeu? Porque essa sensação de parar é a que frustra, Henrico. Tá? A sensação que ajuda é aquela da evolução sempre, da constância. Então, assim, as atividades ocorrerem de forma paralela, né? Vitória diária, né? É a vitória diária, André. Que as pessoas não dão valor, mas, cara, no final do mês somada, são quantas vitórias diárias? 22? 20? Caramba, você venceu o mês. Exato. Né? Então, isso precisa também ter o seu devido respeito. Seja, assim... Abrace essa variação, essa flutuação. Ela faz parte. Não é que tá te faltando com o respeito ou não estão respeitando a sua entrega. Vai acontecer. Então, tem coisas no meio do caminho que você precisa trabalhar em paralelo e avançar, né? Ainda mais no nosso meio que um ciclo de obra é 2 anos. Então, qual é a chance de ocorrer imprevistos em 2 anos ou em 2 semanas? Talvez se as atividades profissionais girem em menor tempo, tu consiga restringir mais as imprevisibilidades. Agora, no nosso meio, né, 2 anos numa obra, tu tem tudo que tu possa imaginar. E se tu fizer um exercício com 41 anos de obra, vai passar alguma coisa, porque, né? Com certeza. Uma obra é muito específica, né? Não, e essa coisa do você entender que isso faz parte do jogo, isso. Né? E que isso você, eventualmente, coisas você vai conseguir remediar, tem coisas que você não vai, mas que isso é normal, né? Não é o fim do mundo, é fundamental. E eu acrescentaria o cuidado com o planejamento, meninos. Por quê? Porque o planejamento, quando você faz ele, quando você se debruça para falar, tá, vamos falar sobre isso, vamos cuidar deste projeto. É claro, você respeita as etapas, então você entende o que é que acontece ali naquele meio. Não colocar tudo tão estrangulado para acontecer. Mas o cliente quer, tá ótimo, mas assim, novamente, alinhamento de expectativa e realidade. Eu não tô falando para colocar uma gordura para entregar a obra em 4, 5 anos, não é isso que eu estou falando, mas assim, entenda o ambiente que você está. Ele é muito importante, ele é determinante para você entregar o produto final. Então, tá bom, dá para entregar em 7, mas você consegue fazer, sei lá, no final do dia em 4? Ok, deixa lá. Surpreenda positivamente. De novo, não é enganar, mas é abraçar essa variação que no final do dia ela acontece. E você não tem o que fazer, porque é fora do seu controle. Tem um livro que chama A Meta, de um físico israelense, que é o Goldratt. E ele fala sobre uma teoria lá da corrente crítica e tal, mas que é pegar várias pequenas atividades e tirar a margem de segurança das microatividades, juntar num pulmão de segurança no final. Então, quando tu tem a meta justa, né? O livro chama meta, tu vai buscando cumprir aquele prazo, vai ter o deslize daqui e de lá e tu tem um pulmão no final. Que é diferente de tu jogar uma gordurinha em cada subetapa e aquilo vira uma gordurona e tu queima a gordurinha, né? Aí em toda etapa. E quando, na verdade, tu não tem a gordurona lá no final. Mas se tu tem a meta justa, e aí tu atua de maneira sólida, né? Eu acho muito legal esse conceito. E consistente, porque vejam só, quando você deixa tudo extremamente justo, e você tem um senso, o líder tem um senso absoluto de vai ter que entregar,
Qual é a sensação que você aplica nos seus funcionários? Eles ficam poucos ou muito ansiosos? 100% ansiosa. Pois Quem é. dorme só com remédio? Não tô brincando. Exato. É, Pois é, mas a pessoa, já foi provado isso cientificamente, a pessoa quando ela tem um nível de estresse, ou seja, ela vive em um curto espaço de tempo sob altos níveis de cortisol, ela entrega, avança-se, faz. E aí vem a dopamina, entreguei. Quando ela vive de maneira contínua sob efeito do cortisol, esquece. Calejou, não dói mais. E aí, pode até falhar o projeto, não vai acontecer nada. sim. Então, é saber trabalhar, inclusive, com isso, com a equipe. Depois eu falei o coração, né? Sim. É o próximo, né, Rico? Porque a máquina toda funciona nessa condição, né? Dependendo da idade, infelizmente, a gente sabe, é fatal, né? Sim. Então, vamos evitar isso, porque, de novo, é o que eu costumo falar, né? Quando vem esses temas na mentoria pra mim, a pessoa fala, poxa, Ellen, agora acabou. Calma. É fácil evitar. É fácil você corrigir e avançar. Mas você precisa ter essa inteligência de colocar a bola no chão. Eu brinco muito. Põe a bola no chão. Olha pra onde você está. Toca ali pro zagueiro e tá na cara do gol. Perfeito. Então não precisa você sozinho se matando com, sei lá, 5 caras na defesa. Esquece isso, toca ali pro cara. Exato. Entendeu? Ou pelo contrário, se estão vindo em cima de ti, os outros estão livres, chuta pros outros, né? Exatamente. E tira essa pressão de você, né? Uma coisa que tá ligada a isso e eu queria colocar, e eu falo isso para os nossos líderes aqui, é a capacidade do líder não transmitir a pressão, eu chamo às vezes uma pressão vazia. Porque todo negócio tem uma pressão. E quanto mais alto é a tua função dentro de uma empresa, mais pressão tu tem. Mas a maneira que tu transmite essa pressão pro time, ela tem que ser filtrada. Então não dá pro líder que está recebendo uma pressão do cliente, uma pressão de qualquer coisa, transmitir aquela pressão do cara que está lá operacional. Esse cara, tu vai gerar uma ansiedade no cara, o cara não vai produzir, vai enguiçar e tu vai ficar sem o trabalho. Vai piorar o negócio. Vai piorar o negócio. Em vez de Então, melhorar. quão importante o líder ter essa inteligência emocional, talvez, é não transmitir essa pressão. E, ao mesmo tempo, a resiliência de segurar essa pressão e ainda assim dormir bem. Porque, né, a gente costuma ouvir muito essa frase, né, no mundo empresarial, ter uma empresa é dormir no barulho. Não tem empresa que não tenha problema nenhum. Então, Exato. assim, para ser empresário e feliz, né, eu já tenho pressão alta, mas tudo bem. Fora isso, né, é se acostumar a dormir no barulho, porque não tem como, né? E eu tive um chefe que falou um negócio muito legal. Se não vai agregar pro liderado, por que você vai compartilhar? Perfeito. Oculta a informação. Não precisa, nem tudo precisa ser falado, entendeu? Ou com as mesmas palavras, sabe? Porque dependendo de como isso cai em um ouvido que não tenha maturidade suficiente para interpretar, você perde o time, você perde a mão. Perde a mão. E aí para voltar ao trabalho é 3 vezes mais. Né? Então, assim, cuidado ao compartilhar a mensagem. É que às vezes é num momento da extravasão, né? Aquele líder, ele extravasou aquilo lá, mas ele não devia ter, só que o cara também não aguentou, né? Talvez o líder do líder tivesse que, olha, estamos nessa situação, mas procura não dividir, aí tentar conter, ou se precisar conversar, me chama, né? Ou entre líderes, cara, meu setor tá dando merda, podemos tomar uma hoje? E aí o cara conseguir extravasar fora da sua equipe, porque senão desaba, cai a cara. Ou liga pra mim, André. Olha que ideia boa, né? É isso aí. Exato, agenda uma sessão e vamos falar, porque tem muita coisa que precisa ser cuidada para poder tirar o máximo das pessoas. Não, e o quão barato isso pode ser, né? Ou Opa, seja, faça uma sessão com a Ellen e aí faça o teu negócio deslanchar. Exatamente. Olha aí, vai funcionar muito bem. Tô na fila, né? Vamos lá. Seguindo, então, as nossas perguntas, eu vou fazer uma aqui, que é assim, como em várias outras áreas da economia, Não, é a de cima. Não é não. Ó, estamos com um problema de roteiros, né? Eu tô aqui, ó. Você está aí, verdade. Não. Sim. Tudo bem. Tudo bem, tá aí. Vamos vai dar lá, sequência vai lá. daqui. Toca a bola. Vai lá, André. Vamos lá. Desculpa aí, galera. Eba!
vamos lá. Olha, foi a primeira vez em 70 episódios, né? Que eu que acertei o roteiro. Não, porque nas outras 69 eu que errei. Mas vamos lá. Hoje ele tem a caixinha, André, por favor. Não, sem dúvida, sem dúvida. Espero que tenha dado certo, pelo menos essa. Ele tem a caixinha, ele ganhou a caixinha. Foi a emoção da caixinha. Vamos lá, pessoal. Então, como em várias outras áreas da economia, a construção civil é movida por diversas restrições, pesadas restrições, prazos, custo, qualidade, aquela história do ciclo de 2 anos que eu falei. Uhum. Como fazer para administrar todas as restrições e alcançar o alto desempenho? Uhum. Aí acho que tem tudo a ver com isso, né? Sim. Manda bala. Bom, primeira coisa, né? Eu gosto de fazer um alinhamento entre condições de entrega, né? O que são as condições de entrega? Você tem as pessoas que você precisa para entregar, os recursos em termos de ferramenta, em termos de informação, né? Esse tempo, ele é adequado ou não? O conhecimento que chegou até você é suficiente para a entrega do projeto? Então, a combinação de você ter um mapeamento correto para poder entregar esse projeto é fundamental. E outra coisa que eu gosto muito também é da comunicação com o cliente, né? O cliente, ele faz parte desse negócio. Ele não é simplesmente o produto final. Ele recebe o produto final, mas ele é partícipe contigo. Então, ele tem a parcela dele também para poder fazer aquela coisa acontecer, né? Novamente, o prazo curto, a má gestão desse tempo, dessa informação gerando ansiedade, ela só prejudica e atrapalha. Mas você tendo a claridade e condições de recurso para poder entregar, isso faz com que você avance e até identifique alguns gaps para poder precisar de mais informação e então avançar, né? Ou saber que precisa, talvez, o dimensionamento ele não foi feito de forma correta, então precisa de mais coisas. Isso é normal no ambiente civil, né? Sim. Porque algumas coisas, você tem perdas no meio do caminho, né? Então isso também precisa ser de alguma forma contabilizado nisso, né? A gente fala bastante, e temos um episódio, inclusive, pessoal, sobre gerenciamento de risco, né? Então, é muito legal porque a gente tem que ter um gerenciamento de risco em quase tudo. E isso complementa muito o que tu tá falando. Né? Uhum. Não pode ser uma surpresa, né? Não. E o Project Manager que cuida disso, e seja ele a cadeira qual for, né? Que esteja executando esse papel, eu diria imprescindível. Eu falo que, para minha equipe, que é o famoso tocador de bumbo, né? Sim. Alguém tem que tocar esse bumbo para as coisas acontecerem quando elas precisam acontecer, né? Perfeito. Nem todo mundo faz a entrega quando precisa e alguém precisa garantir que tudo isso aconteça de maneira fluida e soft. Perfeito. Tá? Maravilhoso. Bom, agora uma pergunta de colaboradores. Bora lá. Rodrigo Evangelista, nosso colaborador contumaz, pergunta. Ele fala que assim, ele vê muitos jovens emocionalmente frágeis, né? Pouco resilientes, com dificuldade de lidar com hierarquia e com intensidade emocional. Isso vem, talvez, com a coisa das gerações e tudo mais, né? Muito daquilo que a gente já falou sobre educação lá no começo, né? Como é que faz para desenvolver essas habilidades? É viável? É muito demorado? Como é que a coisa funciona? Não, e talvez contextualizando Vai na lá. atualidade, né? Porque Sim. eu acho que 20 anos atrás devia ser um cenário, e hoje é outro, né? E aí entra a questão geracional que tu colocou, que é uma bagunça nesse rolo todo, né? E é mesmo. Hoje eu estava comentando aqui no nosso making off que eu estava vendo um estudo semana retrasada com uma colega que o Brasil hoje ele ranqueia né, o top da lista de ansiedade, né, no mundo, e muito em virtude dessa geração que impulsiona, né? Essa geração X que tem aí um conteúdo, um acesso à informação absurdo, onde tudo é importante o tempo inteiro, mas também não é, né? Esse jovem que tem esses comportamentos,
É possível mudar? Sim, é possível mudar. Desde que ele também queira mudar, diz que ele enxergue o propósito, ele também precisa ver valor nisso, né? E como é que você começa a mudar o jogo, né? Algumas táticas aqui para o pessoal. Ele precisa sentir que o trabalho dele tem propósito, porque hoje esse jovem, vamos dizer assim, ele descobriu várias maneiras de ganhar dinheiro. Não necessariamente só na função principal, que é que ele vai para a universidade estudar, né? Então hoje ele tá multifacetado em algumas coisas, mas ele precisa, para ganhar a atenção dele, ele precisa ter importância. Então ele precisa ter um protagonismo ali naquele negócio, entender que, legal, eu sou esta peça do quebra-cabeça que juntou tudo e fez um quadro, excelente, então eu sou importante aqui, entendeu? E tem que ser alinhado também com a entrega dele e também com o salário, né? Hoje a gente vê, e plano de carreira, perdão, tudo isso faz parte de um plano real. As empresas precisam cuidar disso e entregar, e trabalhar, né? Dar feedback, sentar com essa pessoa, mostrar para ela onde é o gap. Hoje eu vejo muitas empresas fazendo, acho que você mencionou, André, sobre o PDI quando entra na sua empresa, né? Uhum. Muito bem, eu vejo a empresa aplicando o PDI quando o funcionário ele está com um desempenho não muito legal, que pode ser perfeitamente o caso do exemplo, né? E aí ela aplica o PDI onde ela diz, você precisa corrigir tal e tal ponto durante 90 dias, vai. E aí eu sento e falo, eles mostram pra mim com um certo orgulho. Poxa, Ellen, aplicamos este plano. Você viu o que eu fiz? E aí? Aí eu falo, gente, aí, tá errado. Tá errado, porque se ele já não sabe, você só escreveu e falou pra ele fazer, como é que ele vai descobrir? Quem é que tá ensinando ele a fazer? Mas eu tenho que ajudar? Mas é claro que você tem que ajudar. Sim. O papel do líder é justamente fazer esse guia até este lugar, né? Então, assim, as reuniões de acompanhamento, né? Porque, novamente, voltando, ele precisa entender o gap para saber, então, que ferramenta ele usa para transpor aquilo. Então, esse choque geracional de frustração, de ansiedade, ele é tratável desde quando existe um plano real que quer tirar ele desse lugar. Porque, às vezes, infelizmente, eu também vejo a empresa aplicando isso só de forma protocolar e fazendo a troca, né? Tem uma mentora no mercado que ela fala um negócio que eu particularmente gosto, mas não é aplicado para 100%, né? Que ela fala assim, é possível você sair do jogo a qualquer momento. Você quer sair? Pode sair. O que você não pode fazer é ficar e jogar contra. Isso não pode. Perfeito. Né? Se você aceitou ficar, você vai ter que jogar com as regras que estão sendo colocadas aqui dentro. Entendeu? Porque ninguém tá te obrigando a ficar. A empresa não colocou um grilhão no teu pé e falou, impossível você brincar de outra coisa. Não, quem embora pode ir. Mas se você ficou, você vai ter que aprender a jogar esse jogo. Perfeito. Entendeu? Só que aí eu complementaria. Ficou, vai ter que jogar o jogo, mas não tá sabendo jogar, aí você aplica um plano para poder mostrar o caminho. Porque tem pessoas que, de fato, não sabem. Falta. Sim, tu vê aquela pessoa não crescendo, tu entende que ela não quer, mas daqui a pouco ela tá tentando, só que ela não tá direcionada, né? São as famosas questões ocultas. Eu não sabia, mas você perguntou? Né? Não tem como. Não, e o importante é esse acompanhamento, o quão importante é esse acompanhamento e um sistema de feedback robusto, né? Não, e o que é muito louco é o seguinte, chega uma hora que você fala assim, não, isso aqui não serve, manda embora. E põe outro e continua no mesmo ciclo, né? Talvez o erro não era a pecinha, né? Você tá entendendo, Henrique? Como no final do dia a frase quem embora vai e quem fica precisa jogar? É legal, eu acho que sim filtra, mas assim, ensine quem está. Né? Valorize a prata da casa quando essa sim quer fazer a coisa acontecer. É claro que você tem que ter essa perspicácia e essa leitura muito fina de quem joga e quem não joga. Porque também ninguém precisa ficar com quem não quer. Exatamente. Né? Você na sua empresa, você toma uma decisão, né, Henrique? Mas aí eu imagino que precisa ter um RH ou precisa ter gente qualificada para entender isso, né? Sim, ou os líderes precisam... Ele está qualificado. Exato. Ele precisa trabalhar essa ótica. Essa ótica precisa estar muito bem calibrada para você poder fazer essa identificação e investir ou não. Porque é investimento, pessoal.
Muito, né? muito. Todos os meses ali ensinando, você precisa chegar no final e ter alguém que alavancou e que volta contribuindo muito mais porque ele tá mais engajado, ele aprendeu, ele tá no caminho certo, ele sabe que em determinado tempo ele pode virar, enfim, uma determinada cadeira, do que você investir, a pessoa fala, quer saber? Não é pra mim. E eu acho que tem uma questão de transparência do negócio que muitas vezes a gente recorre a isso, que aquele colaborador, ele tem um plano de crescimento e tudo mais, mas ele tem que entender que ele precisa trazer um retorno para a companhia. Aquele crescimento ele não pode ser vazio, né? A coisa tem que girar, é uma via de mão dupla. Então, assim, ele está crescendo aquilo ali, mas o que ele está contribuindo de fato? Porque às vezes eu acho que a falha está nesse plano de desenvolvimento da pessoa e que ela vai se desenvolver em tal coisa, aquele profissional, mas que aquilo ali não vai, talvez, trazer o retorno para a empresa. Vai chegar um momento que a empresa vai falar, não, mas não valeu isso, mas não valeu porque tu planejou errado, né? Então, como é que como é que a conta fecha, né? Então, isso é fundamental na hora de planejar o crescimento dos nossos colaboradores, né? Sem dúvida nenhuma. Da onde eles vão contribuir, como é que isso vai me dar dinheiro, lá no final das contas, né? E eu acho o seguinte, quando você faz teu budget, né? Quando você imagina quanto você tem de recurso para colocar, se acaba que você não pensa nisso, né? O quanto você vai ter que treinar, o quanto que você vai ter que ocupar o teu líder fazendo um treinamento e não necessariamente gerindo processos, né? Então isso permeia toda a cadeia, né? Não está limitado simplesmente ao homem-hora que está colocado ali, né? Sim, tem indiretos aí muito grande, né? Porque senão você sai de líder também para psicólogo, o que não é o caso. Você precisa saber ferramentas para agilizar determinadas tarefas que carecem de olhar humano e não técnico para avançar enquanto equipe. Para você voltar para o core business da tua função. Fazer estratégia, cuidar do cliente, entregar um projeto, seja lá qual seja. Sim. Entendeu? São ferramentas que vão te auxiliar na cadeira, que exige esse capital humano. Mas não essencialmente é só sobre isso. Porque senão você vai ficar refém da situação. Sem dúvida. E o planejamento, quão importante é, que a gente no episódio anterior comentou aquela coisa de tu ter um cara operacional muito bom, e tu sobe ele para líder, tu fica sem operacional líder. Fazer um plano para isso. Eu já vivi situações em que quando eu fui migrar o cara que era muito bom operacional, eu falei assim, beleza, ele sobe, ele vai ganhar a oportunidade de ser líder, ele não é líder agora, ele vai ganhar uma oportunidade, e aí uma rampagem de possivelmente 3 a 6 meses para se tornar líder, e eu vou ter que contratar 3 para botar no lugar dele. Os caras falaram assim, mas por que 1 para 3? Não fecha a conta. Eu falei, não, aí, os 3 que entrarem vão estar rampando também, ou seja, não vou entregar performance total. Então eu vou tirar o cara que já está habituado para fazer todo um jogo. E aí os caras falam assim, pô, mas então esse plano não fecha 1 para 3. Tá bom, então repense. Porque senão tu vai fazer essa jogada só pensando que ele é muito bom naquilo, quem sabe todo mundo vira bom como ele, mas não é assim, né? E aí é tão importante o plano do jogo. Maravilha. Bom, nessa pegada, assim, a gente vê muitos jovens frustrados e repensando carreira, querendo mudar, né? Porque não tiveram essa perspectiva concluída, né? E aí acontece um negócio que hoje está sendo noticiado, e quando eu falo hoje é segundo semestre de 2025, de que está caindo a procura pelas áreas de engenharia, pelas áreas técnicas, né? Porque a galera acha muito difícil, porque não percebe que isso tem retorno de acordo com esse grau de dificuldade e tudo mais, né? Como é que a gente faz para trazer essa renovação? Como é que você faz para convencer pessoas que um trabalho duro vale a pena no médio prazo? Hoje, sem dúvida nenhuma, as linguagens, vamos dizer assim, que nós tínhamos no passado, então as que são mais ortodoxas, elas precisam ganhar uma nova roupagem também, né? As universidades, hoje eu já vejo isso, algumas universidades mudando a forma de se comunicar com esses jovens, porque eu até complementaria um pouco a sua fala, Érico, de dizer que até o estudo, né?
até se interessar por carreiras acadêmicas e tudo mais, né? Porque não adianta, é o desconforto. Você vai ter que aprender, você não sabe, então ali você não é ninguém, então ali você não é protagonista, então ali você não é tão bacana como a sua mãe falou que você era. Entendeu? Voltamos para a infância. E é fato, né? É verdade, pessoal, é verdade. Ali é você por você. Você está sozinho nessa empreitada, né? Então ali é onde se prova tudo que foi consolidado ali naquela primeira infância para poder ter o sonho do que você quer ser quando você crescer, né? Então, a linguagem, uma linguagem menos ortodoxa dessas empresas, desses cursos, a oferta das companhias para poder prover não só a entrega do produto final do que são as carreiras técnicas, que seja um prédio, uma grande obra, um carro que seja, né, dos engenheiros mecânicos, mas além de ter o protagonista, da pessoa ter o senso de propósito do que ela quer entregar, do como esse trabalho contribui, enquanto sociedade, porque o ser humano ele é um mamífero que ele anda em bando. Então a gente também tem a questão da sociedade, de viver em sociedade, de como isso impacta no outro. Para que eles tenham essa visão de que tem a dificuldade, mas que existem as recompensas também. E que isso, de uma forma muito natural, vai acontecendo. Porque dentro de uma universidade técnica, né, você tem ali 4, 5, dependendo, alguns cursos, né, mais tempo, mas você faz parte de uma grande entrega, de um grande impacto social. Né? E você é reconhecido por isso e você tem chances de crescer. Novamente, voltamos a falar do 50-50. A faculdade, os cursos, ainda que eles adaptem o pitch para essa nova fase geracional, ela te entrega as condições para você exercer o seu trabalho, mas você também... quanto você vai entregar para poder avançar, né? O quanto aquilo custa. Porque independente da profissão, tudo vai te custar. Não tem absolutamente nada que sozinho em casa você consiga um grande sucesso, né? Assim, não vamos falar, né, de grandes, assim, viralidades em termos de TikTok, essas coisas. Estou falando de carreiras acadêmicas, né? Coisas assim, profissionais, né? Exato. Não, de cada um no seu, tá? E tá tudo bem. Mas, assim, tudo vai te custar e você precisa estar apto a. E o quanto você está apto a. Né? Consciente de ter que pagar esse custo. Né? É porque isso vem atrelado a alguns sonhos, André. Eu construí um prédio, eu fiz parte de uma fábrica que entregou X carros, eu, sei lá, trabalho na Natura, entreguei X, Y produtos que elevou a autoestima das mulheres. Você vê onde as coisas vão no final do dia? Existem alguns outros objetivos que estão aliados, que não necessariamente são o numérico, mas valores, né? Que isso tudo traz a sensação de reconhecimento para aquela pessoa. O propósito daquela pessoa, né? Exatamente. E que te faz atingir outros objetivos na vida também, que é o de dentro de casa. Então, dar uma vida melhor para sua família, para o seu filho. Então, vamos colocar o clássico, você tem uma criança, você vai para um parque de diversão, você vai fazer uma viagem legal. No final, tudo vai como que combinando para que você consiga seguir aquele caminho, entendeu? Que é o que você, de novo, assistiu, aprendeu, vê fazendo, acha que é legal, independente da composição familiar que ela tenha, entendeu? Tudo isso te leva para um lugar. O único motor é esse, você aprender, né, um ofício, isso te ajudar e te alavancar. Maravilhoso. Maravilhoso. Então, assim, a gente só tem que ajustar as famílias, Exato. as faculdades, as empresas e as pessoas, né? Anotei, tá fácil. Tá fácil. Né? E assim, pessoal, não tira uma foto única, vê o filme todo. Coloca tudo na mesa a hora que a gente for planejar. E aí isso aqui vai te trazer, em algum momento, eu tenho certeza que vai te trazer sentido para pagar essa conta fácil aí que vocês estão falando. Não, com certeza absoluta, muito bom. Legal. Vamos para a próxima? Bora. Na mesma linha, cada vez maior a expectativa de vida. Por consequência, a possibilidade de trabalhar, dá a possibilidade de trabalhar após os 60 anos. Sabemos que ainda existem muitas restrições à contratação de profissionais mais maduros.
de profissionais mais maduros. O chamado etarismo. Isso aí. Qual deve ser a postura do profissional desta faixa etária para conseguir reverter essa situação, essa restrição? Desculpa. Esse profissional, hoje ele está sendo cada vez mais buscado. Eu estava lendo um artigo de que hoje, justamente pelo comportamento dessa geração, busca-se quem quer jogar. E hoje, como aumentou de fato a expectativa de vida, as pessoas nessa faixa de idade, elas ainda têm atividade, elas ainda têm gás, elas ainda têm conhecimento, paciência para poder jogar. Joga um bolão, né? Só trazer o cara que joga um bolão. Exatamente. Porém, novamente, quando as pessoas nessa faixa etária elas voltam para a companhia, elas voltam para o mercado de trabalho, elas enxergam que ali naquele ambiente elas não são a maioria. Fato, né? Hoje a gente navega aí o mercado de trabalho brasileiro de empresas, né? Você está trabalhando aí numa faixa de 35, 45. É aqui que hoje no Brasil navega-se a grande maioria, né? Então, é uma faixa um pouco menor do que a que tem o pessoal que chama de etarismo, que a gente está falando de 60 a mais, né? Quando essa pessoa ela entra para ser reintegrada no mercado de trabalho, ela tem que entender que as pessoas ali, elas têm menos conhecimento naturalmente, menos idade, então tudo isso ele tem que colocar na ponta do lápis para poder também se relacionar bem. E a gente volta à comunicação, à empatia sendo aplicada aqui para que esse ambiente seja bom. Porque naturalmente ela consegue oferecer mais. É claro, ela tem 20 anos a mais, ela tem 30 anos a mais. Ele ainda pode colaborar, mas às vezes ele entra jogando numa posição que ele não é o líder. Então ele é um membro da equipe. Então ele apoia com o conhecimento para poder avançar. E aí eu acho que é importante falar também a preparação da equipe para receber profissionais assim. Né? Porque culturalmente não é o que a gente vê. Culturalmente é ao contrário, né? A pessoa já está atingindo essa idade, então ela já está para sair, né? Sim. Então, assim, esse preconceito do etarismo, ele é uma coisa que também tem que ser combatida. E aí é o que eu falo também, começa top-down, é de cima para baixo. E é uma das coisas que a gente conversou um pouquinho sobre assédio, também é não tolerado, entendeu? Respeito serve para qualquer situação. E nessa mais ainda. Então, sim, tem a agregar. Mas é uma fala, enfim, de outra época. Bom, tudo bem, adaptemos o pitch. Entenda a mensagem e a gente avança de forma conjunta, cada um entregando o seu melhor. Mas eu acho importante essa pessoa que entra estar consciente em qual ambiente ela vai entrar. Ela precisa também ter a perspicácia de entender qual é o ambiente que ela está sendo inserida, mas essa equipe que vai receber também ser preparada para isso, entendeu? Para todo mundo falar sobre e evitar qualquer tipo de, enfim, constrangimento ou qualquer tipo de brincadeira que aconteça. Eu sou super a favor do humor no meio de trabalho. Sim. Eu acho fundamental. Mesmo. Dizem que é melhor você rir de si mesmo antes que alguém ria de você. Exato. Né? Olha que legal. E é legal. Um ambiente de trabalho que você sorri, que você gargalha, é um ambiente fantástico. Você passa a maior parte do tempo trabalhando, sim, né? Perfeito. Mas quando ele é produtivo, quando ele é de coisas que não são sobre pessoas, sabe? Eu acho que, como líder, fomentar esse tipo de coisa, de ambiente, é super produtivo, assim. Todo mundo gosta de estar. Mas desde que seja respeitoso, exatamente. Legal. Essa questão das faixas, né, etárias, e é impressionante o comportamento deles em equipe, né? Então, quando pega os baby boomers lá, a galera que já vai ter os 60, sim, e a gente entra na rotina da empresa e tu vai dar os feedbacks, que é de tempos em tempos, tem toda uma ideia dos feedbacks, tu sente que eles estão assim, não, mas eu nem precisava disso, porque eles vêm de uma geração que eles parecem que não precisam de feedback, eles já atuam. Agora, os jovens, eles precisam daquele feedback. Se eles não têm feedback a muito curto prazo,
eles já se desestabilizam de uma maneira absurda. E a empresa tem que se adaptar nisso, né? Numa equipe que um membro ele vai ser forte e resiliente porque ele tem uma outra cultura, vai ter, isso é um ponto positivo, mas vai ter os negativos também, e os jovens que não, né? Então, como lidar com isso que é realmente um quebra-cabeça bem difícil, né? E é um desafio para o líder também, porque eu tenho pessoas na minha equipe de mentorados que lideram pessoas de 17 anos, que são jovens, que estão ingressando agora no mercado de trabalho, né, que ainda fazem o colegial, né, existe um programa para isso, que tem pessoas lá de 30, 40 anos, que estão ainda correndo, alçando, e tem pessoas mais de 60. Difícil pra caramba, né? Porque o estímulo que faz feliz o jovem, às vezes, o que tá ali mais na ponta, ele não tem esse estímulo não bate da mesma forma, né? Sim. Então, e aí aqui, às vezes, não tem como você, o que o pessoal fala, agradar gregos e troianos, mas existe aí uma necessidade de que também todo mundo entenda o papel da empresa, que hoje essa é a regra, ou essa é a condição, e também a gente entender que, poxa vida, é desafiador, né? Existe limite de budget, existe limite de tempo, existe limite de recurso. Então, vamos também entender que aquilo é o melhor e tudo bem, faz parte. Mas o estímulo coletivo fica bem dificultado, né? Porque daí tu tem uma equipe muito heterogênea, então tu não consegue fazer aquilo como um time, estimulá-los de maneira única. Talvez tu tenha que ter estímulos pontuais, o que gera mais one-on-ones, mais trabalho operacional maior para o líder, né? Para conseguir tocar esse bumbo aí e conseguir tocar a equipe. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Tem um filme muito bom sobre isso, né? Que é O Estagiário. Sim, sem dúvida. Isso vale muito a pena. Procurem, que é filmácio, né? É bem legal. E é justamente a potência do que... E a calma, né? A resiliência de entender que enfim, que tem grandes coisas para acontecer ainda, né? Sem dúvida. Bom, mais a caminho do final, temos uma pergunta aqui que é um pouco fora do que é o normal, mas é muito legal que a Célia fez, que fala sobre a IA nos processos seletivos, no RH e tudo mais, né? A pergunta é como se preparar para essa nova realidade, como é que a gente lida com isso? Bom, a inteligência artificial, a gente brinca muito que ela virou um funcionário mais da empresa, né, pessoal? Sem dúvida. Ela substitui aí, vamos dizer, algumas funções, né? Nem todas, né? Mas ela ajuda, ela definitivamente veio para ajudar e muito. Mas eu sou super fã do uso consciente das ferramentas, sabe? Porque tem coisas que no final do dia ela não tem o trato necessário e aí a coisa fica meio quadrada. Neste caso, especificamente, eu tenho pessoas que trabalham em RH, que trabalham comigo, e eu também, vamos dizer assim, eu sou usuária de um RH que também precisa deste serviço, né? Então, a abordagem é que o processo inicial de um processo de contratação, que é o filtro inicial, hoje utiliza-se muito a inteligência artificial. Inclusive, tem gente que vende na internet como obter um currículo voltado para a linguagem para você ser selecionado. Tem gente que vende isso, é um produto, né? Tem especialista que descobriu a fórmula e fala, como enganar o algoritmo? Exato. Provavelmente ele perguntou para o algoritmo. Né? Exatamente. Então, mas assim, o que o profissional de recursos humanos me relata é que assim, é bom para este início, porque é uma fase que demanda mais tempo para você encontrar qualidade, né? Onde você, vamos lá, fazendo uma alusão à pesca, você joga aquela rede gigante, nem sempre vem coisa boa ali, às vezes vem galho, nem sempre vem peixe. Sim. Né? E o que eles comentam é que eles encurtaram este processo, né? E aí, por que também? Trazendo um pouco do que a gente falou antes, essa, às vezes, desconexão ou desinteresse desses jovens fazem com que algumas áreas fiquem escassas de profissionais. E aí precisa buscar cada vez mais, demora-se cada vez mais para buscar. Então, a IA ajudou aí neste processo e a partir daí tem um papel que é fundamental, que
acredita-se, e eu acredito piamente, que a inteligência artificial ela não vai conseguir substituir, que é a qualidade da análise do one-on-one, né? Você pegar ali como é aquela pessoa no trabalho, como ela ajuda, como ela se comporta, né? Como é a história daquilo, como aquilo vem de encontro com o que a empresa precisa, sim ou não, né? E, de novo, como usuária de serviços de recursos humanos, de alguma forma isso me ajuda também, né? Você também, né, André? Como Sim. a gente precisa contratar, e às vezes ficam meses sem ter aquela pessoa no lugar, e aí a gente estressa a equipe que está correndo o risco de perder a equipe vigente, porque a gente não tem futuros candidatos, né? É uma faca de dois gumes, eu diria, né? Mas, assim, em modos gerais, quanto mais encurtar para conseguir ter alguém que se encaixe no perfil, melhor. Mas é aquela coisa, né? Por isso existe o tempo de experiência de 3 meses. Nem sempre aquela entrevista é fantástica e aquilo converte, né, em um profissional positivo. A leitura dos profissionais é difícil, né? Eu acho que os agentes, né, que se fala muito em IA, tu tem que entender que vai ter um agente que vai fazer um serviço operacional em larga escala, que não come, não dorme, que não nada. Então é muito bom a inclusão deles, mas de fato, eu concordo plenamente contigo. Vai chegar um momento que aquela leitura, o fino, vai ter que ser feito por agente, né? Não adianta. Então é bem isso mesmo que eu acredito. Né? Muito legal. Vamos caminhar para o final? Bora. É isso? Então, Ellen, eu queria fazer algumas... Eu queria, né, pedir uma mensagem final tua, né, para os nossos inscritos. Eu até coloquei, assim, eu costumo perguntar para alguns convidados frases, assim, de impacto, que tu fale assim, olha, nossa, isso aqui é meu dia a dia, eu acho que isso aqui faz mudar as pessoas, os líderes, o meio, ou isso explica tal setor. Então, fique à vontade para deixar uma frase para os nossos inscritos, dirigir para o final. Também fica à vontade, caso tenha alguma bibliografia, né, sobre isso, que tu recomende a leitura, porque eu já fiquei super interessado, né, tanto na mentoria quanto no que tu tem aí a agregar. Então fica à vontade para colocar isso para os nossos espectadores. Legal. Bom, eu acredito muito que nós estamos em uma era de plena transformação. Isso é fato, e por todos os lados, né? Mas o profissional que ele entende que ele está nesse ambiente de transformação, ele busca se conhecer, entende aonde ele quer chegar e ele se prepara para isso, independente da oscilação que ele sofra, ele consegue ser resiliente o suficiente para sair dessa situação e avançar cada vez mais, porque é disso que é feito a vida. Ela pede de nós coragem, né? Coragem para avançar sempre, independente do cenário em que nós estejamos. Mas essa consciência ela é importante. E aí, fazendo o vínculo com a minha sugestão de leitura, existe um livro, é muito fininho, pessoal, chama Os 4 Compromissos. Então, ali ele aborda que você precisa, sim, ser impecável com a sua palavra, que nem tudo é sobre você, porque às vezes as pessoas têm essa tendência a achar que, poxa, é só comigo. Não. E quando você tira essa amarra de é tudo comigo, as coisas ficam mais leves. Então, você consegue agregar informação para se transformar e avançar cada vez mais. Então, essa é a minha mensagem final para vocês, pessoal. Maravilha, muito bom. E no episódio anterior, a gente teve uma surpresa, um cupom. Isso. E aí, Ellen, tá contigo. Você mantém isso? Prorroga? O que você acha? Mantenho sim. Então, pessoal, assim que, agora terminando, a Altessa ela desenvolveu um cupom que é a Canteiro 10, então assim que vocês entrarem nas nossas plataformas, no Instagram, através do Instagram, a Altessa Mentoria, lá está o link tanto do nosso site, quanto da plataforma dos cursos, das palestras, existe uma caixinha de cupom, é só inserir Canteiro 10, que vocês automaticamente ganham 10% de desconto em todos os serviços que a Altessa proporciona, pessoal. Vale muito a pena, espero muito vocês lá. Com certeza absoluta. Acho que todos os líderes que nos acompanham vão fazer fila. Inclusive, eu vou estar lá nessa fila. Maravilhoso, excelente. Parabéns pela tua trajetória, pela tua carreira. Por quanto agrega na sociedade, no meio técnico, com os teus serviços. E foi um prazer te receber aqui. Adoramos. Quem sabe ainda teremos novos episódios. Legal. Que a gente venha a te fazer convites, novos convites. Bom. Muito obrigado. E, bom, se inscrevam.
Se inscrevam no Compartilhem, canal, compartilhem, perguntem. Todas as perguntas que vocês fizerem, pessoal, a gente vai encaminhar para a Ellen vai responder lá no nosso canal todas as dúvidas que vocês tiverem desse assunto, que é vasto, né? Com certeza. Tá joia? Isso aí, Muito obrigado e até a Valeu. próxima. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.